E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é o Igor de Lucas, sou assessor de investimento e esse é o quadro Vale Tudo Isso. Um quadro onde eu analiso empresas, fundos de investimento, outros vários tipos de ativo. E a empresa que a gente vai analisar hoje é a Vale. Tá? Essa aqui é uma empresa aí razoável, de grande, já com faturamento aí na casa dos bilhões, né? Uma empresa que você vai ver que tem bastante histórico, né? Uma empresa que já tem bastante anos de experiência de mercado. Então, a gente vai dividir essa análise em dois vídeos. Nessa primeira etapa, a gente vai analisar um pouco do histórico da companhia e por que é importante a gente ver o histórico da companhia. Ora, se a gente quer investir em uma companhia, a gente quer ser sócio, a gente precisa saber de onde ela veio, tá? Isso vai nos ajudar a projetar um futuro, ok? Se a gente entender o que ela já fez até hoje, a gente vai ter uma ideia do que ela pode fazer no futuro e é importante a gente conhecer a história da companhia e é nisso que a gente vai focar. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Vale tudo isso. O código, se você quiser negociar na bolsa, né, no seu home broker, é só você, deixa eu pegar minha caneta aqui, é só você colocar esse código aqui, vale 3, no seu home broker que você vai conseguir comprar essa ação, tá bom? A dica, se você quiser assistir o vídeo em tela cheia, se for possível, algumas imagens vai ser possível visualizar melhor. Então beleza, espero que, bom, acredito que todo mundo já ouviu falar nessa empresa pelo menos alguma vez, não é? Ela junto com a Petrobras são as primeiras empresas que, pelo menos para mim, vem na mente quando a gente vai dar algum tipo de exemplo, né? Ah, por exemplo, se eu quiser comprar Petrobras ou se eu quiser comprar Vale, né? Então, são empresas que estão bastante no radar aí dos investidores, justamente por serem grandes empresas, né? Também são, a gente usa o termo blue chip, que eu já falei em um outro vídeo, que são basicamente grandes capitalizações, grandes empresas. Blue chip no poker, se você não sabe, é a ficha de maior valor, por isso que esse tem esse nome, ok? Então beleza, só alguns avisos, um disclaimer aqui. Esse quadro não é uma sugestão de investimento, é mais um estudo que vai te ajudar a tomar uma decisão de investimento, ok? Uma boa decisão de investimento. Meu objetivo aqui é te educar, ok? Te ajudar a tomar uma boa decisão, enfim. Né? Não estou sendo patrocinado pela empresa, e onde eu consegui as informações estão tudo na descrição aqui, as referências e o crédito para o uso das imagens também, ok? Então legal. Vamos dar uma olhada aqui, pegar minha caneta. Esse aqui a gente vai analisar um gráfico de 1 ano, 5 anos e no máximo. É um sneak peek, é uma espiadinha do que aconteceu no histórico dessa companhia, tá? Então, no gráfico de 1 ano, o que a gente pode reparar? Em maio de 2019, que é mais ou menos 1 ano de agora que eu estou gravando, estava na faixa dos R$50, nesse patamar aqui, certo? Teve uma alta em janeiro de 2020, que foi esse ponto aqui, foi a máxima nesse gráfico aqui, ok? De 1 ano, porque o mercado estava otimista, né? Todas as premissas econômicas estavam positivas, cenários econômicos positivos, né? Até que veio o coronavírus e fez com que a ação caísse. Não somente a Vale, mas todo o mercado acionário de todas as bolsas do mundo. Basicamente, as pessoas resolveram vender seus ativos de bolsa para ter liquidez e outros motivos adversos que esse movimento faz com que as ações caem, certo? E a Vale não foi uma ação que deixou de cair, assim como nenhuma. Então, ela saiu do patamar dos R$50 que estava aqui estava já nos R$55, quase R$60 em janeiro, porém ela fez um fundo aqui de R$34, ok? Ela já recuperou um pouco e segue numa tendência de alta, certo? Mas, lembrando que a gente está num cenário incerto em relação ao Covid-19, ok? Então, muita cautela para tomar uma decisão de investimento grande. Okay? Se você for comprar aos pouquinhos, aí é natural. Mas se você for fazer compras grandes, é sempre você estar atento, mais atento do que você normalmente está, para fazer compras grandes, tá? Porque aí você está... o que é uma compra grande, né? Por exemplo, se você costuma comprar de 1.000 em 1.000, se você fizer uma compra de 10 mil, é uma compra grande. Se você está acostumado a comprar de 10 mil em 10 mil,
Se você fizer uma compra de 50, de 100 mil, é uma compra grande, entendeu? Então é relativo e varia de acordo com o tanto que você negocia normalmente. Tá? Sempre ter cuidado se for fazer grandes compras na bolsa de valores. O ideal é sempre tentar diluir, se possível, por exemplo, você recebeu uma grana, você costuma investir de 1.000 em 1.000, você recebeu uma grana 10 mil, por exemplo, tenta investir, se for em bolsa de valores, investir um pouquinho em cada mês. Isso vai diminuir o seu risco de você ter comprado em um topo, ok? E você perder um pouco de valorização no curto prazo. Tudo bem? Isso tem menos relevância no longo prazo, tá, pessoal? Porque se a ação é boa, se a empresa é boa, ela tende a se valorizar e seguir o rumo dos lucros. Simples assim, ok? Então isso é o que a gente viu aqui nesse gráfico de 1 ano, ok? A gente vai ver agora no gráfico de 5 anos. Então aqui só para vocês terem uma noção, a gente está em 2020, né? Então aqui a gente vai estar vendo de 2015 a 2020, a partir desse ponto aqui, né? E o que aconteceu? Lá em 2015, a ação estava nos patamares de R$ 22, que é o que a gente consegue visualizar aqui, ó. R$ 22. Por que em 2015? A gente vai falar aqui também. Teve um acidente lá em Mariana, lembra? Foi uma das maiores tragédias, se não a maior tragédia ambiental que a gente já teve no país. E lá por conta desse acidente a ação cai, certo? Assim como teve o acidente de Brumadinho, que foi, acredito que aqui, nesse nível aqui. E a ação cai bastante. É um fenômeno que isso acontece, ok? Mas depois do acidente e depois do impeachment da Dilma, aqui também teve uma crise política no Brasil, aqui em 2016, certo? Então foi um cenário bastante perturbado para a Bolsa de Valores. Até que teve o impeachment e a perspectiva econômica foi de melhora, redução de juros, ok? A equipe econômica estava fazendo as coisas certas, reduzindo a taxa de juros, que a gente estava com o Brasil de 14% de taxa Selic ao ano, certo? Hoje a gente está falando de 3% de taxa Selic ao ano, que foi a última redução do Copom. Então, olha só que Brasil diferente, certo? Então, lá em 2016, você tinha qualquer aplicação de renda fixa te rendia 14% ao ano. E hoje não é mais assim. Hoje já é como nos outros países. O Brasil era um país diferente para investir. Por isso que atraía muito capital estrangeiro. Porque muitos estrangeiros investidores gostavam do Brasil por ser um investimento conservador. Eles simplesmente emprestavam o dinheiro para o Tesouro Nacional ou para o governo federal, se é assim que você entende, e eles eram muito bem remunerados em comparação com outros investimentos globais, ok? Então, a redução da taxa de juros fez com que todas as ações em bolsa de valores se valorizassem, certo? A gente vai ver também políticas da própria Vale, companhia, que foram muito boas pós-acidentes, ok? Eu vou comentar sobre isso também. Então, ela teve uma alta aqui, certo? Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem ver. Essa parte aqui que eu vou circular aqui, ó, foi o acidente de Brumadinho em 2019, certo? Que teve foi no comecinho, se eu não me engano. Vou ver com mais detalhes aqui. Mas teve essa queda aqui, certo? Caiu quase 25%. Isso aqui é 25% em 15 dias. É uma queda bastante elevada, ok? E ela vinha subindo, se recuperando novamente, certo? Até que teve o coronavírus aqui, fez um fundo aqui e está voltando a subir. De novo, não sabemos ao certo como é que vai ser essa perspectiva de coronavírus, tá bom? No curto prazo. No próximo gráfico a gente vai analisar um âmbito mais longo prazo, mais longuíssimo prazo, ok? A gente tem histórico dessa ação desde 2000, certo? E ela custava 89 centavos, ok? E ela teve uma pequena valorização até 2008, certo? E o que aconteceu? Aqui, 2006, ela disparou, né? Então ela disparou e fez uma alta aqui, ó, de R$ 70, que foi em 2008. E o que aconteceu em 2008? Não sei se você se lembra, mas teve uma crise do subprime nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro, certo? E basicamente era um papel de dívida do mercado imobiliário dos Estados Unidos,
que estava superaquecido, enfim, acabou tendo uma crise, um blackout, caiu o papel, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas teve uma crise em 2008, você deve estar familiar se você passou por ela, mas se você não passou, saiba que foi um período de bastante caótico também na bolsa, ok? Então a ação estava chegando a custar R$ 70 e apesar de ter tido essa alta, né? Se você tivesse investido aqui em 2005, né? E você tivesse conseguido vender aqui, eu não sei se a ação nesse patamar estava muito cara, tá? Eu realmente não tenho essa informação, não investia nessa época. Mas se ela deu o sonar, né? Se ela deu a entender que a ação estava cara, né? Se você acompanha o canal, aqui a gente fala muito sobre esse sonar, sobre ela dá a entender que está cara, e você poderia ter feito uma venda do seu ativo, ok? E você ter realizado esse lucro aqui. E já pensou se você, por exemplo, tivesse investido por aqui, né? E o seu investimento de 10 mil virar 1 milhão? Gostoso, né? Isso daqui é muito louco. É claro que, pessoal, não vamos ser hipócrita, ok? A gente não consegue prever o futuro e muito bem você poderia ter participado dessa alta, mas também ter participado dessa baixa. Isso é perfeitamente possível, deve ter acontecido com vários investidores, ok? E a gente não consegue antecipar uma crise, mas na medida do possível a gente consegue antecipar se aquela ação daquela empresa ela está cara ou se está barata. Então a gente consegue tomar decisões baseado nisso, tá? Então, basicamente ela caiu depois da crise do subprime, ok? Ela foi chegar a R$ 28 aqui nesse fundo e desde então não superou essa alta que teve aqui em 2008. Ela estava quase chegando nesse patamar até que veio o coronavírus, enfim. E aí a gente está nessa crise atual, né? E agora a gente vai ver um pouquinho da história da companhia. A gente viu agora um pouquinho dos gráficos, um pouquinho de como a ação estava nesse período de 1 ano, 5 e até 2000, certo? Então 20 anos de história aí em Bolsa de Valores que a gente tem histórico. E vamos ver um pouquinho da história da companhia, tá? Como é que ela foi fundada e tudo mais. Vale a pena a gente conhecer, vai ajudar a gente a tomar decisões, ok? É sempre bom a gente conhecer as empresas, não é? Porque quando a gente compra ação, a gente está participando de negócios. E o que eu sempre falo, ações são empresas. Então a gente precisa conhecer a companhia, porque afinal a gente está sendo sócio dela, ok? A tese de investimentos que eu discuto aqui no canal é uma tese de investimentos com modelo de parceria, com modelo de investimento por longo prazo. Então, nesse formato, faz sentido a gente entender a história da companhia e tudo que ela já fez, ok? Por tudo que ela já passou. E vai ser muito legal a gente entender sobre isso. Você vai ver. Me acompanha aqui, ó. A Vale do Rio Doce, essas figuras aqui, você consegue reconhecer? Talvez você já viu esse rosto, né? Mas esse cara aqui, ele era o Getúlio Vargas, tá? Que governou, presidenciou, enfim, né? Tava no comando do executivo do país depois da crise de 1929. Se eu não me engano, ele começou a presidência em 1930, logo no pináculo ali da crise de 1929. Então, ele era presidente ainda em 1942, quando foi fundada a Vale, que era a Vale do Rio Doce. E olha só, 1º de junho de 1942, olha só quantos anos, né? Então, aí 80 anos quase de história de companhia. E é importante a gente entender que não foi do nada, né? Não foi do nada que Getúlio Vargas criou a companhia assim. A gente tem que entender que em 1908 já 2 engenheiros ingleses vinham, né, chegaram da Europa e pensaram, pô, acho que dá pra gente ganhar uma grana aqui, né? 2 engenheiros tiveram um projeto, certo? Levantaram um projeto, tinha uma série de autorizações que precisava
ter, né, por ser um projeto de mineração, certo? E até que isso em 1908. Em 1911, eles conseguiram as autorizações e concluíram os projetos e surgiu a Itabira Iron Ore Company, Itabira Iron Ore Company, que era a companhia de mineração de Itabira, basicamente. Ok? Em 1911, então olha só, passou 1911, né? 2 décadas aí, 3 décadas na verdade, né? E surgiram outras empresas do mesmo grupo, ok? Nas próximas décadas, de siderurgia, que é a manipulação da matéria-prima, tá? Então, a gente vai falar aqui mais a fundo, mas só para adiantar para você saber do que se trata, a Vale, ela trabalha muito com mineração de minas de ferro. Então, basicamente, se você olhar para o lado, né, você vai ver muita coisa de ferro que a gente usa, inclusive no computador que eu estou usando para gravar esse vídeo e no celular que eu estou monitorando o tempo, por exemplo. Então, tem ferro nesses 2 aparelhos e a Vale, da onde que vem o ferro? Né? Vem da terra mesmo, é uma matéria-prima. Então, a mineração é esse processo, ok? E a Vale justamente faz esse processo. E o que estava rolando, né? Já puxando o gancho. Estava rolando, em 1942, estava rolando a Segunda Guerra Mundial, não é? Então, lá em 1908, chegou os 2 ingleses, os engenheiros, né? Fizeram a companhia, depois passou 3 décadas de uma companhia de mineradora, que surgiram outros grupos da companhia, ok? Que complementavam essa empresa, certo? Então eles transportavam esse minério de ferro para os portos, enfim. Em 1942 o presidente Getúlio Vargas falou assim, né? Valeu o gás, agora é nosso, certo? Então comprou essa companhia, né? Desse grupo e aí virou a Vale do Rio Doce. Não era mais Itabira, era Vale do Rio Doce. Essa história está no próprio site da companhia, ok? Você pode conferir lá com mais detalhes. E aí surgiu a Vale do Rio Doce em 1942, que hoje é Vale, certo? Você hoje só vê Vale. Teve um rebranding, né, em 2007, que saiu Vale do Rio Doce e se tornou somente Vale, não é? E como eu comentei, em 1942 estava rolando a Segunda Guerra e o Brasil estava sendo pressionado pelos Estados Unidos para participar, para ajudar os aliados na Segunda Guerra, certo? Então, olha que interessante, né? O presidente Getúlio Vargas foi lá e estatizou a Companhia de Minério de Ferro, que era um material, uma matéria-prima assim, muito utilizada na fabricação de armamento, né? Inclusive na fabricação de blindados, que foi muito utilizado na Segunda Guerra. Então teve um papel também de suprimento, o Brasil teve um papel de suprimento de matéria-prima para esse tipo de armamento, ok? Foi para poder ajudar os aliados. Isso só para título de conhecimento. Né, o objetivo era realmente alavancar o fornecimento de minério de ferro para a indústria bélica americana, né? Então olha que louco, né? Algumas coisas boas surgiram da Segunda Guerra, né? Se você for parar para pensar, né? A internet surgiu no auge da Guerra Fria, certo? E assim como também um grande avanço da astronomia, né? E assim como a Vale surgiu e tanta evolução do ser humano em si, depois dessas guerras, ok? Mas aí é a pergunta, né? A guerra foi boa para a gente evoluir, né? A guerra foi boa? Não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio. Preciso pontuar aqui, por mais que eu esteja falando que as guerras trouxeram coisas boas, não é. Se não tivesse a guerra, eu acredito que também teríamos essas coisas boas, ok? Óbvio que não, então, que a guerra não foi boa para evoluir coisa nenhuma, né? Mas vamos entender um princípio aqui. O que acontece numa guerra, né? É um país competindo com o outro, você concorda? Se um país está competindo com o outro, então o fato não é a guerra que estimula o crescimento, mas sim a competição. Você concorda?
Se você competir com outra pessoa, em tese, você tem ali que ser melhor do que o outro em algum aspecto, e isso traz benefícios para a cultura, população em geral, para o desenvolvimento em geral, certo? Imagine que se não tivesse competição no setor de telecomunicação, por exemplo, por que haveria avanços tecnológicos nesse setor, não é? Uma outra empresa tem que tentar se revolucionar ou se inovar para poder trazer uma diferenciação competitiva para o mercado, certo? Então é a competição, na minha opinião, que traz esses benefícios, ok? Então muitos benefícios vieram pós-guerra, sim, mas eram não porque eram as guerras, entendeu? Mas pelo fato da competição das nações, entendeu? Hoje a competição pode ser muito produtiva no sentido da própria regra de mercado, ok? Então, nada disso, tá? Apesar de eu ter fugido um pouco do tema, só queria pontuar isso daqui que eu acho relevante para a nossa informação, para o nosso crescimento, ok? E outra, para a gente também entender que o mercado ele é competitivo e é bom que ele seja assim. Melhor para que nós, consumidores e como pessoas, podemos desfrutar de inovações e cada vez preços mais acessíveis, ok? Beleza. E agora, né, principalmente, a gente está... Por que eu estou falando tudo isso? Né? Agora a gente está enfrentando aí um inimigo invisível, né? Então o ser humano precisa talvez se reinventar ali e se adaptar para passar por esse desafio. Ok? Isso a gente pode fazer cada um, às vezes no seu próprio negócio, a gente vai descobrindo o que a gente pode fazer por nós mesmos, ok? Mas enfim, pessoal, a companhia seguiu operando e crescendo como estatal, certo? Até que em 1997, aí passou, certo? Né, Segunda Guerra e tal, a companhia continuou operando e crescendo os lucros e tal, mas ela era uma companhia estatal, então ela não tinha os seus dados públicos assim como umas empresas listadas em bolsa hoje têm, certo? E em 1997, né, o presidente que da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, que é esse camarada aqui, ele vendeu a iniciativa privada à companhia, certo? E após a privatização, os lucros da companhia aumentaram consideravelmente, ok? Em 1998, 99, os lucros aumentaram consideravelmente, ok? Não estou falando que a gestão da iniciativa privada é melhor, mas foi o que aconteceu. Simples assim, tá bom? Se você for pegar os balanços antigos, você vai poder notar isso, tá? E, bom, em 97, então, ela se tornou uma companhia privada, né? Em 2017, ela anunciou a migração para o novo mercado. Esse aqui é um fato relevante também. Novo mercado, para caso você não conheça, é um segmento de bolsa, um segmento onde as empresas são listadas, porque elas podem ser listadas em vários tipos de governança corporativa. Cara, é tanta informação técnica que eu vou tentar simplificar aqui. Basicamente é o seguinte: antes a Vale era uma companhia que tinha uma governança. Quando eu falo governança, entenda como um conjunto de liderança. Imagina assim, certo? Então tem vários tipos de conjunto de liderança, para você entender. Um conjunto de liderança pode ser bom ou médio ou ruim, entendeu? Então, por exemplo, se a empresa divulga os seus dados de forma concisa ou de forma... ela dá mais benefícios para os acionistas, entendeu? Cada passo que a empresa vai melhorando, ela vai se tornando uma empresa com uma governança melhor, ok? Então a B3 ela tem uns padrões. A B3, que é a bolsa aqui no Brasil, ela tem uns padrões para poder dizer para o investidor e falar, ó, essa governança é boa, essa governança é melhor do que a outra, entendeu? E o novo mercado é um tipo de governança que a B3 classifica, certo? Tipo, basicamente isso. E quais são os benefícios de uma empresa do novo mercado, certo? Se você for entrar no site da B3, você vai conseguir visualizar empresas que estão
listadas nesse novo mercado e todas que estão nesse novo mercado vão ter características que eu vou falar aqui agora, ok? Então, as empresas do novo mercado, elas têm uma governança mais forte, ok? Melhores decisões no sentido de tomada de decisões, de presidência, de conselho, ok? Possibilidade de melhores resultados, certo? Se ela tem uma governança melhor, ela potencialmente tem possibilidade de ter melhores resultados. Possibilidade, não certeza, ok? Ela tem tratamento mais igualitário, ok? Os acionistas minoritários têm tratamento igual aos controladores, certo? O que quer dizer? 100% de tag along no caso de venda do controle da companhia. Isso daqui não precisa ficar muito complexo, mas basicamente numa venda do controle da companhia, os acionistas minoritários que têm aquela ação vão receber o mesmo preço que foi pago à ação. Basicamente isso. E tem um aumento de liquidez, ok? Porque só um tipo de ação. Tem algumas ações que você tem dois tipos, por exemplo, Petrobras. Você tem Petri 3 e Petri 4, certo? Então você tem as ações ordinárias e ações preferenciais. No caso da Vale, você só tem uma ação. Você só tem Vale 3, que são as ações ordinárias. Então todas as ações vão estar no mesmo conjunto. Isso faz com que tenha mais liquidez simplesmente por ter mais ações daquele papel, ok? E as pessoas só têm essa opção para negociar. E é bom para todo mundo, tá? Porque ela tem um tratamento melhor, uma governança melhor, ok? E entrando nesse aspecto de história que a gente está vendo da companhia, a gente vai entrar no aspecto dos acidentes que teve. Os dois grandes acidentes que eu vou citar aqui, que foi o acidente de 2015 e o acidente de 2019, certo? Em 2015 foi o rompimento da barragem de Mariana, que foi em 5 de novembro de 2015, certo? Vou te dar alguns dados aqui para você ter noção. A gente teve ali 19 mortos, né? 19 pessoas. Meus pêsames a família e aqueles que foram influenciados por essa tragédia, ok? Foi o maior desastre ambiental do país. Então, por mais que teve relativamente um número pequeno de mortes, as consequências ambientais foram muito maiores, foram muito relevantes, certo? E isso impactou a vida de muitas pessoas, ok? E eu vou comentar aqui também o que é interessante é o tratamento que a empresa, que a Vale, teve com essas pessoas. Se você for entrar no site da Vale, inclusive, você vai ver que tem uma área lá simplesmente para poder recepcionar essas pessoas e tentar, caso você foi afetado, você pode entrar em contato com a empresa e eles irão analisar, ok? Olha só que louco, ó. Teve 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos, né, espalhados pelos mares, enfim, seguiu pelo rio, né? Isso dá 43 mil litros. Eu não tenho nem noção da quantidade que é isso, porque eles basicamente cavucam a terra para poder pegar esse minério e basicamente toda essa terra se alastrou aí pelos oceanos, entendeu? Pelos oceanos, enfim, caiu no rio que depois caiu no mar. Mas só para você ter uma noção, o acidente foi em Minas Gerais e teve consequências até em Espírito Santo, que é bem longe de lá, tá bom? E uma informação interessante que tem muito desrespeito à governança e à gestão da empresa, é que a Vale tem uma fundação, ela criou uma fundação que se chama Renova, ok? Se dedica apenas a reparar os danos do acidente, certo? Então, se você for entrar lá no site, mais de 6 bilhões da companhia já foram gastos com reassentamento, algumas pessoas que perderam suas casas, a Vale está construindo, não sei se já entregou, mas está no processo de finalização, entregar basicamente um bairro novo para essas pessoas, entendeu? Um bairro assim bem grande para todas as pessoas que foram afetadas, entendeu? Então, 6 bilhões de reassentamento, reparações, indenizações, etc. Ok? E isso foi em Mariana em 2015, tá? Então, vou colocar aqui 2015, só para vocês terem noção.
E aí, em 2019, o que aconteceu? No comecinho de 2019, 25 de janeiro, teve um outro rompimento de uma barragem, que aí foi em Brumadinho, né? Aí foi um pouco pior no sentido de vítimas, certo? Teve 270 vítimas, cara. Muito mais gente sofreu com. Porque a gente não fala só da. São 270 famílias, no mínimo, né? Então, quando acontece uma tragédia dessa, não são apenas 270 vítimas, né? São 270 famílias que têm consequências aí que a gente não consegue às vezes nem mensurar, certo? Então, apesar de a quantidade de rejeitos ter sido menor, foram 10 milhões de rejeitos, né? 9,7 milhões de metros cúbicos de terra e lama espalhados, que foi o que? Um quarto do que foi o de Mariana, no caso, mas mesmo assim, como esse rompimento estava muito próximo à cidade, teve assim, uma, uma consequência humana muito maior, certo? Então, eu não sei como é que foi a experiência, né? Claro, para os atingidos, mas o site da Vale é bastante informativo nesse sentido, ok? Referente à responsabilidade social que ela tem, tá? Tem algumas pessoas sendo julgadas em relação a esse acidente ainda, ok? Mas pelo menos em relação à responsabilidade social que eu vi do site, que eu vejo da empresa, que eu vejo como pesquisador dessa empresa e na parte de análise eu gostei, ok?